26 anos de casados, anteontem. Achei que você ia falar que eu tinha 26. Bodas de sei lá o quê. E a gente está aqui num tempo agora precioso. Eu gosto demais desse culto. Gosto demais desse culto. Esse não é um culto menos importante. Eu acho que em 60 e poucos anos de igreja, acho que eu sempre sonhei com esse culto. Esse culto sempre teve no meu coração. Num lugar onde eu fosse livre para perguntar para os meus pastores aquilo que estava no meu coração, na minha mente, para tirar as minhas dúvidas. Mas mais do que isso, acho que eu sempre sonhei por um lugar, um espaço, onde os pastores se interessassem pelas minhas perguntas, pelas minhas dúvidas. Pregações são maravilhosas, são momentos fantásticos, mas pastores que se interessam pelas ovelhas e que dão espaço para as ovelhas serem ovelhas, para que ele seja pastor, para que ele não seja um homem famoso, cheio de frases de efeito. Que nessa igreja nós não temos showmans. E não teremos jamais. Nós somos homens e mulheres como vocês. Como vocês. Amém? Então, o tema hoje é... O pastor Vitor, eu já te falei, eu não consigo enxergar essas letras pequenas aqui. Se aumentar umas 20 vezes, aí eu vou conseguir. Mas... Vai lá, é reino. É entrega e a recompensa do reino. Então, a partir de agora, vocês são livres para perguntar o que vocês quiserem sobre o que é essa entrega e sobre o que são as recompensas. Ali está o Jones, ele leva o microfone até você, é só você levantar a mãozinha e dizer para quem que você está perguntando, se é para a pastora Gabi, para o pastor Dani, as mais difíceis para o pastor Renato, que ele, já combinei com ele. E vamos lá. E as outras mais difíceis para o pastor Vitor. Você preparou as mais difíceis para fazer. Tá bom. Vamos falar de outra coisa. Esse é um lugar de paz, de descanso, né? Para manter. Posso começar? Claro. Ladies first. Doutora Gabi, você pode identificar situações reais na sua vida que submeteu ao Senhor? Você poderia exemplificar situações reais na sua vida que submeteu ao Senhor? Sim. Eu ia brincar e falar, eu vou ali e já volto. Mas nada melhor, né, do que a gente avançar nesse desafio, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Eu falo que uma situação muito real na minha vida foi a partir da minha conversão, né? Onde eu levava uma vida normal, tranquila. Tinha ali meus 19 anos de 18 para 19 anos de idade, quer dizer, me converti aos 19. E a partir dali, já entrei num lugar de entrega e submissão sem mesmo saber o que me esperava. Então, a minha primeira submissão foi essa, entregar a minha vida para Jesus, simplesmente por quem Ele é. Eu comecei a conhecê-lo, né, aos poucos,
E comecei a ver a transformação aos poucos também. E comecei a abrir mão de muitas coisas. Agora, falando de entrega, né? A pergunta qual que era mesmo? Então, o primeiro passo foi a minha entrega de vida, né? E as outras entregas também que eu tenho submetido ao Senhor, eu tenho vivido muitas experiências nessa caminhada com Ele, principalmente no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu tenho parado tudo, todas as minhas vontades, todos os meus desejos e perguntado para Ele o que eu preciso fazer. Eu tenho tido desafios muito intensos no meu trabalho, onde às vezes a minha vontade é sair correndo e não voltar mais, mas eu sempre paro e submeto a Ele. Qual é a tua vontade, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a resposta que eu devo dar a isso? Então, eu tenho provado disso, do que é essa entrega radical ao Senhor. Tanto no trabalho como na minha vida ministerial também. Esses dias eu vivi algo muito incrível com o Senhor. Nós estávamos num dia de descanso, comemorando nossos 26 anos de casados, 33 de paixão. E era um momento ali muito gostoso, que a gente estava para descansar, mas antes o Espírito Santo falou para mim: você precisa antes ir orar por uma pessoa. E naquele momento ali no hotel, eu saí, falei: Dani, segura aí que eu já volto. Primeiro eu preciso me submeter e fazer algo que o Senhor está me chamando para fazer. Então eu fui até a sala dessa pessoa, pude orar com ela, pude ministrá-la, ela foi curada, ela foi liberta, ela se quebrantou, ela fez renúncias, ela se reconectou com o Senhor e ela se auto-perdoou. Então, depois que eu fiz tudo isso, me submetendo ao Senhor ali, dizendo: puxa, mas aqui tá tão gostoso, a gente vai estar aqui para curtir, para tomar um bom café, mas primeiro eu me submeti ao Senhor, a fazer a vontade dele ali naquele momento, né? E tantas outras situações onde às vezes eu me vejo num lugar mais confortável e o Senhor me diz: vamos, levanta, vamos lá, tem mais coisas para você fazer. Eu tenho os lugares para te levar. Na semana passada, eu estava muito cansada, depois de dias muito desafiadores, e era já quase 11 horas da noite. E o nosso telefone tocou, e aí a gente: e agora? Vamos embora. Tira o pijama, coloca uma roupa e nos submetemos de novo à vontade do Senhor para aquilo que Ele queria fazer. Então, eu tenho colocado todas as minhas decisões, as minhas emoções, os meus achismos, eu tenho colocado isso diante do Senhor, para tomar qualquer tipo de decisão. Tenho me rendido, tenho aberto mão de algumas coisas, tenho conseguido entregar algumas coisas, que antes eu ainda me via muito presa, mas eu tenho colocado isso diante dele, sabendo que as outras coisas ele vai fazer. Então, é uma vida que começou 33 anos atrás, mas que eu ainda continuo sendo transformada e aperfeiçoada e me submetendo à vontade dele. É isso. Você falou um pouco das entregas, pastora, e conta um pouco agora das recompensas, né? Quais são as recompensas depois de tanta entrega? Eu me emociono com as recompensas. É incrível, porque escolher a melhor parte é a maneira como o Senhor me encontra depois, e Ele me
me leva para o braço dele, sabe? Num lugar de tanto amor, de ele fala: filha, obrigada, obrigada por você se dispor. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está preocupada, mas essa é a maior recompensa, sabe? Não tem preço. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho o que ele fez por mim, tudo vale a pena. Abrir mão disso é uma recompensa que não tem preço. Você ver uma vida transformada, você ver pessoas libertas, você ver pessoas se reconectando e se reconectando com Cristo, pessoas sendo curadas a partir da identidade dela revelada, de quem ela é. Isso não tem preço. Então essa é a maior recompensa, é estar nesse lugar, totalmente rendida à vontade de Deus e vendo as pessoas vivendo o que Deus tem para elas viverem aqui na Terra. Então, para mim, essa é a maior recompensa. Como eu falei no fim de semana, né, na sexta-feira, olhar para o olhar, entrar numa sala e você ver uma pessoa, sabe, totalmente assim, sem forças. Uma pessoa de um cargo altíssimo, executivo, dentro de uma grande companhia. Você olhar para ela e falar assim: vamos orar. E ela é do Senhor, ela é convertida. E você depois acabar de orar, ver Jesus entrar naquela sala e olhar naquele olhar e ela falar: obrigada. Porque hoje a minha esperança foi renovada. Sabe, gente, isso é a recompensa. Essa é a maior recompensa. Vale muito, muito, muito a pena cuidar de vidas. Vale muito a pena. E eu amo isso. Minha pergunta vai para o pastor Dani. O que você diria a um jovem que quer viver para o reino, mas tem medo de se entregar por completo? Eu um dia fui jovem, faz muito tempo isso. Não sei porque que o pastor Renato riu. Foi semana passada. E a gente, enquanto jovem, é natural que a gente olhe para o futuro com um monte de expectativa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Vou chegar a tal lugar. Eu mesmo tinha não era nem um sonho, era um plano de trabalhar até os 40 anos de idade, e aí nos 40 anos de idade, trabalhar só por prazer. Pela graça de Deus eu alcancei isso. Mas o que eu posso dizer para o jovem? Existem planos, como ele mesmo diz na palavra dele. Os planos dele sobre nós, sobre o nosso futuro, são muito, muito, muito maiores, além daquele nosso maior sonho. Então, mantenha a fé, enche o seu coração de esperança, porque ele vai fazer. É menos você e mais ele. É como o tema de hoje sobre entrega. Quanto mais você entregar na sua vida a ele, mais você potencializa o efeito Deus na sua vida. Quanto menos você achar que é sobre você, mais você dá a oportunidade dele mostrar para você quem ele é. E certamente ele vai te surpreender. É uma das coisas mais fantásticas em Deus que eu aprendi. É que ele faz questão de nos surpreender. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar. Estude muito, estude o máximo que você puder. Porque o mundo vai ficando cada vez mais seletivo, não é?
Eu lembro quando eu estava terminando a faculdade, top era ter pós-graduação. Hoje top é ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. É como se a faculdade fosse pouco. Então se esmere ao máximo. Deus te deu um cérebro privilegiado. Use e desenvolva isso ao máximo, seus talentos. Nunca se esqueça que você, jovem, é obra-prima de Deus. E você foi feito imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser criativo, então você também é criativo. Não há limites para você. E quanto mais próximo de Deus você estiver e alinhar a sua vida, mais longe você vai. Amém? Só quero falar uma coisinha aqui a respeito ainda da submissão, né, de exemplos. Eu me lembrei também rapidamente de um acontecimento em 2017. Submissão tem tudo a ver com entrega e confiança, né? Então eu lembro que em 2017 eu tinha um contrato de trabalho e ele foi rescindido, assim, de repente. E era um contrato muito importante. E naquele momento, louco assim, porque eu não fiquei desesperada, precisando, mas não fiquei desesperada. E submeter, naquele momento, Deus, essa é a tua. Eu tenho perfeita clareza e convicção de que essa é a sua vontade. Então, quando a gente submete, a gente entrega, e a gente não fica naquele lugar de, céus, ó vida. Você fica num lugar exclusivo de um descanso, sabendo de que aquilo é o melhor de Deus para você. E quando você vive, eu vivi isso, dessa entrega de descanso. Não passou uma semana, num domingo, num culto, meu telefone toca. Você pode voltar? Eu falei, Senhor. Ele falou, não, era só um teste. Peguei e voltei, estou lá até hoje, para a glória de Deus. Mesmo assim, não atendo o telefone no culto, tá? Pastor, a minha pergunta é, nós estamos falando sobre entrega e a recompensa, mas e quando a recompensa não vem? E eu não falo de, às vezes, coisas materiais, né? Mas o investimento que você faz em pessoas, como pastor, de tempo, de recurso, de oração, de várias coisas. E quando a recompensa não vem, como que você protege o seu coração e mantém a esperança e a entrega? Muito bom isso, Tati, porque a gente vive isso como pastores, né? Às vezes você passa muito tempo investindo em pessoas, acreditando em pessoas, e pessoas são assim. Quando você menos espera, elas te deixam. Então, para mim, a minha visão da recompensa com relação a isso, quando eu estou me entregando à pessoa, porque essa é a vontade do meu Deus e eu estou conseguindo fazer isso, isso para mim já é a recompensa. Independe do que a pessoa vai fazer com o que ela está ouvindo, com o que ela está recebendo, a minha recompensa está nisso, em eu reconhecer Deus me usando. Deus, esse cara que é tudo, que é sobre tudo, ele escolhe usar o Daniel naquele momento para falar para aquela pessoa. Essa para mim já é a recompensa. É ver Deus com um olhar fixo em mim, assim, é como se tivesse um laser, um feixe de luz sobre mim. Nesse momento eu já me sinto recompensado por Deus, não é? E aí, obviamente, que pode haver desdobramentos disso. Se eu ver essa pessoa com a vida transformada, entregue ao Senhor, tal, essa recompensa só vai aumentando, né? Não é indiferente o que a pessoa vai fazer, mas a recompensa para mim
está ali, naquele momento. Eu vejo a recompensa de Deus, no simples fato dele estar me usando para isso. Amém? Eu olho para trás e vejo de onde ele me tirou, todos os processos dele comigo, quanto trabalho eu dei para ele, como eu já ouvi do Espírito Santo, quanto trabalho você me deu. Então eu vejo, para mim, a recompensa está nisso, tá? Amém? Pastor, é a Nilza aqui. Eu acho que eu sei um pouco sobre a entrega, mas eu gostaria de saber como que eu posso ajudar alguém que está em depressão profunda, que desistiu de viver. Como que eu posso fazer para que essa pessoa chegue até o reino, consiga ter essa entrega? Sabe, Nilza, é difícil explicar porque é muito simples. E às vezes eu vejo que a simplicidade é difícil para compreensão, às vezes mais do que a complexidade de uma fala. Eu sempre que eu vou falar com uma pessoa ou aconselhar alguém, eu sempre peço a ajuda do Espírito Santo. Porque eu sem ele, eu não sou nada. Eu sou só uma boca mexendo assim, sabe? O que eu posso é muito limitado. Eu posso amar, posso me dedicar a alguém, mas ele pode muito em mim. Entende? Através de mim. Então eu sempre oro ao Senhor, Espírito Santo de Deus, vamos lá, Senhor. Vamos lá, Senhor. Que eu seja apenas uma boca. Que o Senhor em mim possa tocar e transformar essa pessoa. Eu já vivi isso, Nilson, algumas vezes. Eu tive um privilégio de ver pessoas sendo transformadas assim, que eu só fiquei sabendo depois. Teve uma menina que a gente conheceu, que trouxeram a mim há muito tempo atrás. Essa menina, ela tinha um histórico assim terrível de violência. Ela não conseguia levantar o rosto. E ela vivia anos assim, anos assim. E o Espírito Santo moveu ali naquele encontro. E a Grazi, lembra da Grazi? Ela não conseguia sentir ninguém próximo a ela. Ela rejeitava o olhar, o abraço. Ela ficava totalmente transtornada, assim, e porque ela sofreu abusos de todos os tipos, desde a infância. Desde a infância, muito triste. E sabe o que eu vi? Essa menina transbordando do poder de Deus. Uau, uau. Então é Ele. Sabe, assim, eu quero falar uma coisa assim. A entrega é um processo. E aí você conhece o Senhor, você entrega a sua vida ao Senhor. E aí você aprende que você tem que entregar tudo. Aí você entrega sua casa, entrega seu carro, entrega o seu trabalho. Você vai entregando. Aí chega uma hora que você vê que você já entregou tudo. Não tem mais nada para você entregar. Físico, material. E aí você entende que começa a melhor parte. Que você começa a entregar você ao Senhor. Esse é o lugar da submissão. Não é todo mundo que entrega que chega a esse lugar da submissão. A submissão é como se fosse um pós-doutorado da entrega. É o que vem lá na frente, mas você só consegue entender quando você busca uma intimidade tal com Ele e Ele vai conduzindo a sua vida. Então, Senhor, eu vou lá orar por aquela pessoa, Senhor.
Que seja a sua vontade, Senhor. Que seja a sua vontade. Me fortaleça, Senhor, para que eu tenha o que falar. Eu tenho um coração muito fraco, eu confesso aqui. Tem coisas que às vezes a pastora ouve que ela fala para mim, não vou nem te contar, porque você não consegue se segurar. São histórias muito difíceis, muito difíceis. Então, sem Ele, eu não sou nada, eu não vou a lugar nenhum. Aí eu fico nesse lugar de submissão, que é como se eu virasse só um microfone na mão dele. Entende? E aí você vê coisas acontecendo extraordinárias, porque não foi você, porque é Ele. É Ele. Amém? A entrega não é o fim, ela é um meio, não é? É um meio. Tá? Ali? Aperta para ficar verde. Agora, né? Pastor, é difícil imaginar um momento de maior entrega e recompensa para um pastor do que quando vê uma alma se rendendo, se convertendo. Certo? Talvez seja o momento mais alto da vida de um ministro. Quando você entrega uma mensagem, uma palavra, seja na igreja, seja fora, e você vê a pessoa chorando, se entregando, se rendendo. Então, qual a visão da Igreja Essência sobre apelo de salvação? E por que algumas igrejas fazem, a maioria faz, outras não fazem? E qual a visão de crescimento numérico da Igreja Essência? Porque é uma recompensa de Deus também. Não existe fidelidade estéril, né? A gente tem que ver o crescimento numérico, faz parte do reino também. Foi assim no ministério de Jesus. E para onde a igreja está caminhando nesse sentido hoje? Qual a visão da igreja? Obrigado. Talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu acho que tem tudo a ver com recompensa e com Eu vou entrega. começar pelo final. Tem uma historinha de que a igreja Bethel estava num congresso interno, né? Só de líderes. E aí eles estavam horas falando sobre o avanço da igreja, o crescimento físico, populacional da igreja. E o pastor sênior, Bill Johnson, acho que todos conhecem aqui, ele quieto. E aí, lá pelas tantas, resolveram ouvir o pastor sênior sobre o que ele achava. E ele falou, eu não tenho nada para falar. A igreja Bethel, ela tem uma visão que o Senhor nos deu lá atrás. Nós não pensamos em pessoas, em igreja grande. Nosso foco é em pessoas grandes. Talvez você não tenha entendido isso, mas isso vai muito de encontro ao que o Alexandre falou. E assim é a Igreja Essência. O ápice da minha recompensa não é quando eu vejo uma pessoa se entregando ao Senhor, entregando a vida ao Senhor naquele momento de apelo. Pastor, espera aí. O universo dos pastores pensam assim. Ok, eu não sou ninguém, tá? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, para mim, o ápice é quando eu vejo essa pessoa caminhando com Jesus. Num processo de crescimento, amadurecendo a sua fé, buscando um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Sabe por quê, Ale? Eu vi muito a gente se esgoelando, todo ramelada,
porque eu vi um apelo e movido por aquela emoção, eu aceito Jesus. Só que a conversão é um processo. Por isso que eu sinceramente, não fico horrorizado com o que eu vou falar, mas eu não fico para esses grandes movimentos que reúnem um estádio e botam lá 50 mil pessoas. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas nesses 50 mil, lá 3 mil vão aceitar Jesus. Ouvir um apelo, se esguela, chora, isso e aquilo e tal. Mas a segunda-feira vem. E esse não é um momento mágico. Não vai chegar na segunda-feira e aparecer o dinheiro na sua conta. Pode até acontecer. Aquela pessoa que está doente lá na sua casa, você chegou lá, ela está curada. Pode até acontecer. Mas esse não é o fim. Esse não é o objetivo. O objetivo é conhecer esse Jesus. É se deleitar nesse Jesus. Entende? E aí você vai conhecendo mais e aí você fala, cara, eu vou entregar mais para esse Jesus. É esse Jesus que está me transformando de dentro para fora. Ele não está transformando as circunstâncias, ele está transformando o meu coração. Então, o clímax para um pastor, eu não estou falando um pregador, eu não estou falando um evangelista. Nós falamos de pastor. O clímax para um pastor é ver vocês, dia após dia, entendendo mais, conhecendo mais, entregando mais, se submetendo mais a esse Senhor. Amém? Porque naquele dia, muitos vão falar, Senhor, mas em teu nome, eu estava lá naquele estádio lotado, eu entreguei a minha vida. E o Senhor vai falar, não conheço você. Porque não teve relacionamento com o Senhor. Então, a Igreja Essência é uma igreja de pastores pastoreando ovelhas. É isso que nós queremos ser. Crescimento físico pode acontecer ou não pode acontecer. Claro que eu queria ter 1 milhão de pessoas ouvindo isso, por exemplo. Mas nós não temos foco nisso. Como que nós nos preparamos para esse crescimento? Pastores aqui, nós conversamos constantemente, se esmerando na palavra. O que esses meninos sabem de Bíblia é 1000 vezes mais do que eu sei. Busca, oração, jejum, essa é a vida desses homens, nos preparando cada vez mais para podermos pastorear uma quantidade cada vez maior de pessoas que venham até nós. Amém? Meu pastor, pegando esse gancho aí, primeiro eu queria agradecê-los. Eu sei que a igreja local ela tem o DNA dos pastores. Então eu percebo nós como igreja caminhando para esse lugar de entrega e aprendendo mais sobre isso. E isso não vem de nós mesmos, não é à toa, vem de toda uma entrega de vocês. Então fica aqui meu agradecimento. A gente olha para os avivamentos, ou para as histórias dos avivamentos, o avivamento ele simplesmente explode, né? Quando a gente vê, já está acontecendo e a gente não sabe como nasceu. A gente sabe depois com as histórias que contam. E nessas histórias, o que a gente percebe é que sempre começou com pessoas se entregando. Que seja uma pessoa, ou que seja algumas poucas pessoas que começaram a se entregar e aquilo foi passando para os demais membros da igreja. Eu creio que nós, como igreja, vivemos um momento muito ímpar e a gente tem caminhado para isso. Agora, tendo isso como verdade na questão do avivamento, e olhando para a nossa história como Igreja Essência, qual o conselho, poderia ser um de cada até, você daria, meu pastor e minha pastora,
no sentido de forma pessoal, para nós como indivíduos, né? Porque existe a nossa busca individual. Então, qual o conselho vocês dariam para nós de forma individual e qual o conselho vocês dariam para nós como igreja, como corpo no todo? O que vocês precisam fazer, qual tipo de entrega? Porque eu sei que nos entregamos um dia para o Senhor. E, ok, mas não é sobre isso. Tem muito mais do que isso. Eu gosto, mais que eu fale muito, mas eu gosto de falas curtas. Maior conselho que eu posso dar para vocês: venham no culto de terça. O que Deus está fazendo aqui? Não, você não tem noção. O que Deus está fazendo aqui nos cultos de terça-feira? Você não tem noção. Você pode achar que é um culto do reteté. Você pode achar que é sei lá o quê. É um culto de encontro com a presença do Senhor Jesus. Se você for ler, não sei o quanto você se interessa por isso, mas se você for ler sobre os maiores avivamentos históricos, a maioria deles começou em reuniões como o nosso culto da presença. Se tornaram históricos, movimentos históricos. E aí eu sempre falo, né? Terça-feira, noite, meio da semana, trabalho, cansaço, filho, enfim, o desafio é grande, mas a recompensa é infinita. Amém? Culto da presença, às terças-feiras. Amém. Eu falaria, saia da zona de conforto. Sempre tem mais. A gente tem uma tendência aí para esse lugar da zona de conforto, como eu falei já no começo, né, da submissão, mas quando você caminha entendendo que você faz parte de um reino gigante, um reino que é paz, justiça e alegria, um reino que tem tantas coisas para você desfrutar e você tem que se sentir privilegiado. Quando a gente começa a entender que é nesse reino que a gente pertence e que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, isso te tira de um lugar de conforto. Isso te leva para um lugar de um desespero diferente, sabe? De querer fazer e de querer fazer parte, de fazer as coisas caminharem numa outra velocidade. Você deixa de olhar para dentro das suas necessidades e você começa a ter um olhar para as necessidades das coisas do Senhor, da igreja, né, do próximo. Então, eu sempre, quando eu estou cansada ou estou preocupada com tantas demandas, né, família, casa, filhos, uma filha para casar daqui 2 meses, né? Então, eu falo, não, eu sou participante, eu sou cidadã do reino de Deus. Então, isso me dá uma balançada, eu não consigo ficar parada. Eu saio em movimento para fazer as coisas que já foram liberadas, né? Quando eu chego no meu trabalho, eu falo, venha o teu reino sobre tudo que envolve a minha vida dentro deste lugar. Então, é o tempo todo em movimento, sem ficar presa nas circunstâncias. Eu falaria isso para vocês, como uma dica. Não sei se respondeu, pastor. Como igreja, é um siga homem, siga Jesus. Mas é como igreja, então. Infelizmente, o que a gente vê hoje são pessoas seguindo homens. Porque o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo.
Meu pastor é o cara que faz acontecer. Meu pastor é o cara que está nos podcasts. Meu pastor é o cara que está na foto ao lado do presidente. Cuidado para o seu pastor não estar indo para o inferno. E você só vai perceber quando você sentir queimar. Uma das maiores e mais eficazes armas de Satanás para destruir o homem é o engano. O espírito do engano. E não pensa que esse engano é por historinhas, não. Ele não é bobo. Ah, mas o cara lá, o homem lá, o pastor lá, ele prega a Bíblia. Então, lembra que eu já contei aqui que uma vez os caras estavam repreendendo um demônio numa pessoa e o bicho não saía, aí veio o esperto e começou a declarar ou recitar, né? Não era nenhuma declaração, o Salmo 91. Ele falou, isso eu conheço, eu estava lá quando isso foi escrito. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você quer seguir alguma coisa? E deve, siga Jesus. Só isso. Amém? Minha pergunta. Bem, eu também já caminho, né, com Jesus faz bastante tempo. E a gente já viu de tudo, né? E algumas vezes eu vejo pessoas assim que entregaram sua vida para Jesus e entregaram até um certo ponto, né? E quando as recompensas não vieram, essas pessoas desistiram, porque elas estavam entregando, esperando a recompensa, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Na minha opinião, elas não entregaram a vida para Jesus. Elas não entregaram porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, que foi um processo que eu vivi, eu não esperava, eu não sabia, eu nem pensava em recompensas. E eu achava que estava tudo ok comigo. Mas ele começou a me transformar e eu vi o quanto eu estava doente, emocionalmente doente e vítima de tantas coisas que eu nem imaginava. Então, quando existe uma entrega verdadeira, que você realmente entregou a sua vida por completo a Jesus, mesmo que a recompensa não venha, Ele é a recompensa. Jesus é a nossa maior recompensa. Quando eu olho para a cruz e vejo tudo que Jesus fez por mim, já está tudo pago. Ele já pagou toda a dívida. Ele já te curou, ele já levou sobre ele todas as suas iniquidades, ele já levou todas as suas enfermidades. Ele pagou o preço, está pago. Está pago. Jesus é tudo. Ele é a maior recompensa. Quando eu vejo, já vimos tantas coisas escorregando entre os nossos dedos e indo embora. E aí você começa a entender realmente o principal valor, o que realmente tem valor na sua vida, quando ele queima mesmo o que é palha, e te purifica, e te transforma, te molda. Jesus é a maior recompensa que nós temos. Eu sempre falo para ele, Jesus, eu posso perder tudo, menos o Senhor na minha vida, porque sem o Senhor, nós cantamos aqui hoje, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sobrevivo. Eu não sobrevivo sem o Senhor. Eu sei que existe o livre-arbítrio, mas a partir de então que eu entreguei minha vida, eu não sobrevivo mais sem Ele. Ele é a maior recompensa. Mas tem uma coisa que eu preciso acrescentar. O fato de você entregar muito, entregar tudo para Jesus, não te faz pobre. Nunca podemos esquecer que Ele é Pai. Qual é o pai que não tem prazer de entregar presentes ao filho? Às vezes o Enzo,
Vou lá, sinto de fazer um pix para ele. Ele fala, pai, mas eu não estou precisando. Eu falo, filho, mas eu quero te dar. Imagine Deus. Imagine Deus. Então, não quer dizer que você entregou. O reino é uma coisa maluca, né? Não quer dizer que você entregou tudo, você sai sem nada. Não é sobre pobreza, não é sobre miséria. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós temos aqui nesse lugar pessoas que têm provado da bondade desse Deus e têm dado muito além do que elas podem sequer pedir a esse Deus. Pessoas têm sido abençoadas financeiramente e têm prosperado de uma forma inimaginável. Pessoas que eram até cristãos de longa data, mas que não entendiam direito esse processo da entrega e da submissão, e hoje tem recebido muito desse Deus. Eu falar muito materialmente. E aí o pastor olha e fala assim, ó, tem mais, hein? Se prepara, tem mais. É sobre isso. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Olha, nós estamos prestes a fazer um culto aqui, como nós fizemos domingo, um culto onde a gente só contou milagres de cura. Nós vamos fazer aqui um culto sobre tantas coisas que Deus tem feito e tem entregue entre nós aqui, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vou abrir uma última pergunta aí. Quem é essa? Não? Pastor? Então tá bom. Como que nós podemos relacionar ou correlacionar a nossa entrega total a Deus com todas as demandas do dia a dia, trabalho, família, igreja, filhos, enfim, e tudo mais? Como que nós olhamos essas atividades a partir da entrega total a Deus? Então, entregar quando o cenário está fácil é uma coisa. Entregar quando você está sendo atropelado pelo monte de decisões que você tem que tomar, coisas que você tem que resolver, lugares que você tem que ir, pessoas às quais você tem que se dedicar. É um negócio muito louco, mas você entra num movimento assim com Deus e você vê que você está ali, está se dedicando, está entregando e Ele está mandando mais desafio. E você percebe Ele só olhando para você assim. E aí? Vai encarar mais um? Vou, Senhor. Vou encarar mais um, mais 1000. Eu estou aqui para cumprir a Tua vontade para a minha vida. Amém? A entrega, a renúncia e a submissão fazem parte de um prazer assim que nada explica. Nada explica. Quando você se vê totalmente vulnerável ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor. Nossa. Eu penso assim, cara, quanto tempo eu perdi achando que eu tinha que resolver as coisas, sabe? Que eu tinha que me esgoelar e tal. E Ele estava ali do meu lado, só assim. Hoje Ele está ali do meu lado assim, uau, isso, vai. E aí você dá passos e Ele resolve. Você dá um olhar e Ele resolve. Você faz uma meia oração e Ele já resolveu. Sabe? Não é sobre dificuldade, pelo contrário, é sobre descobrir quem nós somos em Deus. É tudo nosso, gente. É tudo nosso. Deus nos deu tudo. E Ele não só nos deu tudo, como Ele nos fez tudo. Nele não nos falta absolutamente nada.
Nada, 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 nada. A gente precisa só tomar isso para nós, com toda a nossa força. Porque o inimigo vai falar: você é sujo, você é pecador, você é miserável. E se a gente parar para ouvir, a gente vai ouvir uma voz do céu: eu te amo, você é meu filho, eu te amo, eu te fiz como eu sou, eu tenho os céus e a terra para você, essa é a minha vontade para você. Amém? Rapidamente, né, só para expressar assim, nas 2 últimas semanas, eu tenho me sentido assim um tanto quanto espremida para eu entregar um pouco mais ao Senhor. E como é interessante, né, a gente ter relacionamento com o Senhor é tudo. Porque quando a gente tem relacionamento, a gente tem resposta. Eu vivi situações, algumas semanas venho vivendo assim que me sinto o inimigo tentando me acuar assim de todos os lados e tentando me fazer algumas propostas indecentes, que é o que ele sabe fazer muito bem. E para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo me dando estratégia e eu conseguindo permanecer firme assim. Os meus princípios eu não negocio com ninguém. Os meus princípios eu não abro mão. Eu não abro mão. E assim, ver um comitê te cercando, pessoas importantes que estão acima de você, e falar: você vai assinar o documento, né? Não, não vou. Não vai? Mas aí, eu ia aí? Não vou. Porque os princípios que eu tenho e o temor ao meu Deus, não cabe negociação nisso. E como é bom a gente andar cheia nesse relacionamento com o Espírito Santo, porque nessas horas que você se sente espremido, acuado, onde as pessoas colocam o dedo na sua cara e te dão carteiradas com nomes importantes, você olha para o Senhor e fala: espera aí, o meu Deus, o meu justo juiz, Ele faz, Ele advoga, Ele move. E aí depois o Senhor, Ele até sabe qual vai ser a sua decisão, porque Satanás, ele se apresenta todos os dias com acusação no tribunal, mas Jesus está lá para te defender. E muitas vezes o Senhor sabe qual seria a minha resposta ali, mas Ele me dá a oportunidade de escolher e de falar: não, eu continuo sem negociar e sem barganhar aquilo que foi conquistado na cruz por mim por um alto preço. E aí depois que passa, você ouve: eu ouvi o Senhor. Minha filha, parabéns, eu vi. Eu estava aqui com você, eu vi. Eu vi a sua decisão, eu vi a sua atitude. Então, o caminho melhor é: tenha relacionamento com Deus, de todo o seu coração. É a sua irmã mesmo.
Isso. Não esquecendo que esse momento de Davi foi fruto de um pecado que ele cometeu, né? E Deus foi tão incrível que fez com que ele mesmo aplicasse a sentença sobre ele. A gente sem entender a bondade de Deus que nos perdoa sempre em Jesus, mas o pecado gera consequência. Não é? Amém? Fala, Van. Na verdade, eu queria falar em cima do que o pastor Renato falou, porque é uma questão que eu já pensei muito, e uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que me opa, eu acho que eu achei um jeito de fazer da demanda, da loucura do dia a dia, e às vezes a gente fica muito culpado, não parei para orar direito, ou para ler, ou para não sei o quê. E a coisa da prioridade de Deus, do lugar de honra de Deus no nosso dia a dia, né? E aí eu vi essa pessoa falando uma coisa que eu achei muito interessante. Deus é a prioridade no teu dia, mas não é uma questão assim, é Deus, depois é o trabalho, a família, não é o primeiro, segundo, terceiro da lista. Ele é o primeiro em tudo do dia. Aí ficou mais fácil. Então, hoje eu não tenho tempo nenhum. Eu tenho que pegar um baita trânsito, já coloco Deus ali no trânsito. Eu vou no supermercado, eu tinha que não sei o quê, mas eu tenho que ir no super, sabe? Aí ele vai no supermercado junto. Lá eu vou ser luz, lá eu vou estar orando, lá eu vou estar cantando, lá eu vou estar me relacionando com um olhar diferente para as pessoas. Eu não estou no automático. Aí agora eu tenho que só cuidar dos filhos, buscar na escola, blá, 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 e Deus é a prioridade em toda a tarefa. Eu achei que ficou mais fácil de colocar ele como prioridade sempre. Ô Van, acho que eu sei onde você ouviu isso. Foi num lugar chamado Igreja Essência. A gente sempre fala isso. A escala não é Deus, depois a família, depois o trabalho, depois... Não, é Deus, depois é Deus também, e aí é Deus, e aí continua sendo Deus, e depois tem mais Deus, e Ele tem que estar em todas as coisas da nossa existência. Amém? Amém? Então, não é pergunta, mas é assim, o Edu acabou de ligar, né? E eu sei que muitos estão orando por ele, e ele estava, para vocês saberem, estava de 60 quilômetros de uma cidade a outra. Então, ele estava nesse pedaço, só pedra, né? Para mim, aquilo devia andar só cabra, né? Cabra anda bem ali, bicicleta, e aí furou o pneu, no meio do nada. E aí ele começou a empurrar a bicicleta com o pneu furado. De repente, aparecem dois homens de bicicleta e disse assim para ele: me segue. Você está com o pneu furado, me segue. E ele foi. Chegou no meio do nada, tinha uma van, aí era deles. O rapaz abriu a van, era uma oficina. Eles trocaram o pneu, uma câmara reserva, porque eles falaram, você não tem câmara? Ele falou, não. Ele falou, eu vou comprar. Ele falou, não vai dar, então nós vamos te dar uma câmara. Então, regularam a bicicleta de novo e ele foi embora. É só para a nossa... É isso. Amém. O cuidado. Amém. Diante de tudo isso que a gente está falando, a nossa submissão, a nossa entrega, a entrega de saber que fluir no Senhor, né? Que Ele está cuidando de Amém. Nós, nos mínimos detalhes, coisas assim que a gente, né? Mas é só. Sabe, gente, a gente não tem ideia, presta bem atenção nisso, a gente não tem ideia que existe um céu inteiro trabalhando para nós. Você consegue imaginar isso? Sabe, as suas maiores, as suas menores preocupações. Tem um céu pensando por você e agindo por você. Eu poderia pensar que o Edu
furou o pneu no meio do nada e aí vieram 2 homens. E eu escolho pensar. Deus mandou 2 anjos ao meu encontro. Quando a gente começa a entender isso, tudo muda. Uau. Uau. É isso, gente. Entregar não é sobre perder, pelo contrário. Nesse reino que é tudo invertido, nunca olhe para o reino de Deus do ponto de vista da terra, tá? Que você só vai se lascar. Você só vai se lascar. O reino, os valores, os princípios do reino são muito invertidos. Um dia, um dos pastores aqui vai pregar sobre uma das passagens mais incríveis na Bíblia, que eu levei anos para entender, que é sobre os trabalhadores da vinha. Quando você ouve sobre aquilo, você fala, uau, esse é o reino que eu faço parte? Esse é o reino que eu faço parte. E aí você entende que perder é ganhar, entregar é receber, sabe? É isso, é sobre isso. Rapidinho, estourou o horário, mas rapidinho, eu tô lembrando de uma situação que nós tínhamos um carro bem velhinho e quando ele parava, o Dani me ensinou. Falou assim, quando ele para, você puxa o banco de trás, levanta o banco, aí tem uma caixinha lá de, era o quê? Água, boia do tanque de combustível, onde tem a bomba. Virei mecânica. Aí eu levantava o banco, batia, tinha um martelinho, pá, batia. Agora o carro vai pegar de novo. E um dia aconteceu isso na estrada, voltando na estrada sozinha, fim de tarde, um lugar super perigoso, mas que eu nem sabia que era perigoso. Parei lá sozinha com o carro, de repente chega um policial. Ele falou, aqui é um lugar de muito risco, eu vou ficar com a senhora. Eu falei, meu Deus, e agora? Se ele perguntar, não é combustível, mas é defeito no carro, fiquei aflita ali, né, porque eu também não tinha o triângulo, né. Aí ele falou, a senhora fique tranquila, eu vou ficar aqui e tal. Não sabia onde ficava o triângulo e nem sei montar triângulo até hoje. Aí, não era aquele Peugeot preto, era outro Peugeot, o pastor gosta de Peugeot. Aí, arrumei e tal, e ele ficou me esperando, bater, levantar o banco, arrumar tal. De repente, eu falei, aí o carro pegou. Aí ele olhou para mim e falou assim, antes ele falou, eu vou ficar aqui com a senhora. Aí ficou. Aí a hora que acabou, ele falou, agora a senhora está em segurança, pode seguir. Gente, foi o tempo de eu ligar o carro, a hora que eu olhei, cadê a polícia? O cara sumiu, foi muito rápido. Eu falei, bom, era um anjo, porque o jeito que ele ficou, a calma do meu lado, foi a coisa mais incrível. Agora, você acredita, se você quiser, a gente tem que andar entendendo as coisas do céu e como elas se movem. Não é coincidência, é anjo. Pastor Will outro dia trouxe uma palavra aqui do pássaro que pousou no retrovisor do carro. É um pássaro. Não, gente, não é só um pássaro. Nós precisamos andar nessa dimensão. É isso, cuidado de Deus. Alguém tem uma última pergunta? Feche seus olhos aí.
Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse lugar, por essa igreja, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos trouxe a um lugar de liberdade, Senhor. E quando eu estava ali fora, no nosso momento de comunhão, eu vi as pessoas comendo, sorrindo. Eu fiquei imaginando, e eu sei que foi o seu Espírito Santo que me levou a isso, a pensar no Senhor caminhando entre as pessoas. E o Senhor reunia as pessoas ali ao seu redor. E tinha sempre uma palavra de esperança, de transformação. Esse é quem o Senhor é. O Deus que se importa conosco. E em tudo nós vemos a tua glória, Senhor. Aprendemos a em tudo ver a sua glória, Senhor. Não importa se é um lugar simples, não importa se é um lugar pequeno, não importa se não é um lugar famoso, importa que o Senhor esteja conosco. E onde o Senhor está é o melhor lugar que nós podemos estar, Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Ajuda-nos a jamais perdermos essa perspectiva sobre a vida. Que a gente, ao contrário, que a gente coma e beba isso diariamente, Senhor. A esse lugar de simplicidade, aonde o Senhor é profundo conosco, Senhor. Te agradecemos por esse lugar, te agradecemos por essas pessoas, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos pelas famílias aqui reunidas, Senhor. Pedimos que elas sigam na sua semana provando da tua bondade, Senhor, e da tua presença. Em teu nome, Jesus, em teu nome nós oramos. Amém. Deus te abençoe, bom domingo para você. Se alguém precisar de alguma oração, os pastores ainda estão aqui para orarem por você. Amém?